Como mais se... Nós foram no modo aí, naquele diagrama, acho que ele começa com os conceitos iniciais, processo de eletrização, você já começa falando de força elétrica. Princípios fundamentais, condutores isolantes, processo de eletrização elétrico 1. Beleza. Nós. Então, meu boa noite aí para os guerreiros da sexta-feira à noite, encerrando aí uma semaninha, né? Nada melhor do que encerrar a semana falando de um negócio fácil, que é física, né? Eletrostática, minhas queridas que aqui estão comigo, e meus queridos que vão assistir depois, é o ramo da eletricidade que vai se ocupar em estudar as chamadas cargas elétricas. Ou seja, quando nós vamos analisar o estudo da eletrostática, nós não vamos, por exemplo, estudar corrente elétrica. Vamos estudar cargas elétricas que estão em repouso, certo? Então, vamos estudar corpos eletrizados, como esferas condutores, como bastões elétricos, como corpos que estão neutros e são eletrizados por algum dos 3 processos de eletrização que existem, e por aí vai. Quando nós falamos de cargas elétricas, você precisa lembrar, pelo amor de Deus, né, que nós temos 3 cargas elétricas fundamentais. Segundo Benjamin Franklin, né, os prótons são as cargas elétricas positivas. Aqui, conceitos mais modernos, os elétrons são as cargas elétricas negativas. E os nêutrons
Não é que eles não possuam carga, é que eles estão equilibrados, eles estão balanceados. Eles apresentam um módulo de carga zero, beleza? Alguns materiais têm uma grande facilidade de adquirir elétrons, enquanto outros materiais têm uma grande dificuldade de adquirir elétrons. Entenda que a eletrização, ela se dá a eletrização se dá apenas pelo fluxo de elétrons. Eu fiz questão de escrever isso aqui, e você também faça questão de lembrar isso aqui sempre, porque não existe outra maneira de um corpo adquirir propriedades elétricas que não seja ganhando ou perdendo elétrons. Traduzindo, você não tem condições de alterar a quantidade de prótons e nem a quantidade de nêutrons, porque nós temos aqui duas partículas que são chamadas de estacionárias. São partículas que não possuem movimento, elas ficam inertes. Então, a carga de um corpo, ela só é alterada a nível de eletrosfera. Então, o corpo ou ganha elétrons ou perde elétrons. Caso esse corpo ele venha a ganhar elétrons, sempre que ele tem um ganho de elétrons, ele vai apresentar um comportamento negativo. E sempre que nós temos uma perda de elétrons, ele vai apresentar um comportamento positivo. Então, todo corpo eletrizado positivamente é um corpo que perdeu elétrons. E todo corpo eletrizado negativamente é um corpo que ganhou elétrons. Beleza? Temos materiais que são condutores e temos materiais que são isolantes. Galera, quando é que o material ele vai ser considerado um bom condutor elétrico? Quando ele tiver um bom número de elétrons livres. Quando ele tiver uma boa quantidade de elétrons, que são chamados de portadores de carga. Os metais são exemplos de excelentes condutores elétricos, porque os metais possuem uma grande quantidade de elétrons livres. Enquanto os isolantes, aqueles que apresentam uma maior resistência ao fluxo de energia, ao fluxo de elétrons, eles não possuem uma grande quantidade de elétrons livres. A quantidade é pequena. Por isso que é difícil a corrente passar por esse material. Não é que um material isolante não possa ser eletrizado. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Todo material ele pode, sim, ser eletrizado. Quer ver uma prova disso? O ar é um excelente isolante elétrico. Mas quando nós temos uma descarga elétrica como o raio se propaga por onde? Pelo ar. Mas o ar não é isolante? Ele é isolante até um certo limite, até um certo valor, que é chamado de impedância. Quando esse valor, quando essa impedância ela é alcançada ou superada, o material vai deixar de ser isolante e vai passar a ser condutor. Então, todo material pode sim ser eletrizado. Alguns com maior facilidade e outros com extrema dificuldade. Um exemplo clássico de um excelente tipo de isolante elétrico é a nossa amiguinha borracha. Então, a borracha, né, é um excelente isolante elétrico, porque apresenta uma pequena quantidade de elétrons livres. Minhas queridas e meus queridos, é o seguinte: teve um rapaz chamado de Charles Dufay. Atenção comigo. Charles Dufay. E ele
é o camarada responsável pela descoberta do seguinte fenômeno. Toda vez que os corpos apresentarem mesmo sinal de carga, eles tendem à repulsão. Então, corpos de mesma carga se repelem, enquanto corpos de cargas opostas se atraem. Esse negócio de os opostos se atraem era muito bom se funcionasse, né? Na vida real, como funciona aqui, né? Mas dentro desse cenário político, por exemplo, né? Essa polarização aí de Lula e Bolsonaro não está acontecendo isso muito bem, não, né? Mas, enfim, os opostos se atraem e os iguais se repelem. E tem outra observação também que ele conseguiu ver. Quando nós temos um corpo eletrizado, independente do sinal que ele tem, seja positivo ou negativo, ele é capaz de atrair um outro corpo que seja neutro. Então, quando o corpo ele é neutro, quando o corpo ele é sem carga, em módulo de carga, ele é atraído por qualquer corpo eletrizado. Então, segundo os postulados de Charles Dufay, corpos que possuam cargas iguais tendem à repulsão, cargas opostas tendem à atração, e o neutro ele se atrai com qualquer tipo de corpo eletrizado. Até aqui tranquilo? Maravilha. Existe um outro carinha também muito importante. Ele é chamado de Robert Millikan. O experimento de Millikan. Robert Millikan foi um rapaz que se dedicou ao estudo da carga elementar. Vocês devem lembrar disso. O elétron, o próton, a carga elétrica é encontrada na natureza. Ele é encontrado a bel prazer. Você encontra ele com extrema facilidade no ambiente. E através de experimentos, de modo empírico, Millikan chegou ao denominador comum para o resultado modular, ou seja, para a quantidade, o valor da nossa queridinha, né, carga fundamental, ou carga elementar. Quando eu falo carga fundamental ou carga elementar, é como é que se calcula a quantidade de carga. Foi ele o responsável por precisar a fórmula de como é que eu consigo precisar a quantidade, determinar a quantidade de carga de um corpo. Nós não precisamos nos preocupar com demonstração, né? Então, a quantidade de um corpo, a quantidade de carga de um corpo, perdão, carga Q, é dado como sendo mais ou menos N vezes N. Professor, e o que é que significa cada elemento desse? Q é a quantidade de carga elétrica. Mais ou menos, vou já dizer o que é. N é o número de portadores de carga. E é a carga elementar, também chamada de carga fundamental. A essa carga, o descobrimento dela, nós devemos a Coulomb, certo? Então, a carga elementar, ela é 1,6 vezes 10 a menos 19. Muito bem. Coulombs. Então, esse valor aqui, nós devemos a Charles de Coulomb. Foi ele, o rapaz, quem se ocupou em fazer os experimentos para descobrir qual o módulo da carga elementar. Galera, por que é que existe esse mais ou esse menos, né? Toda vez que a carga for positiva, significa que nós tivemos uma perda de elétrons. Então, houve uma perda de elétrons. E toda vez que ela for negativa, significa que houve um ganho de elétrons. Por isso que nós colocamos aí o sinal mais e o sinal menos, certo? E esse número de elétrons que ali está, em algumas situações,
Em algumas situações, ele pode ser dado da seguinte forma. O número de portadores de carga, ele é o número de prótons mais o número de elétrons. Cuidado. Quando eu coloco esse mais aqui, alguns alunos ficam com dúvida. Professor, mas por que é que o senhor coloca mais? Né? Porque entende. A soma é a real forma de você encontrar o número de portadores de carga. Mas você precisa se lembrar que, por natureza, o próton ele tem um sinal o quê? E o elétron. E você tem que tomar cuidado ao substituir esses sinais ali. Então, o número de prótons sempre vai ser um valor positivo, enquanto o número de elétrons é sempre um valor negativo. E aí, quando você jogar aquele joguinho dos sinais, né, que você aprendeu lá com maternal, quantia, que mais vezes menos é menos, né? Então, vai acabar ficando o número de prótons menos o número de elétrons, para você ter o número de portadores de cargas elétricas. Tranquilo até aí? Falei alguma coisa que você não lembrava? Não, né? Tá bem de boa. E a unidade de carga elétrica, certo, é Coulomb, né? Isso daqui é uma grandeza adimensional, não possui dimensão, é uma simples quantidade, e dependemos da unidade da carga elementar para a unidade da quantidade de carga. Maravilha. Talvez a parte mais importante para a Enem é essa que vamos falar agora, né? Os processos de eletrização. Processos de eletrização. Isso, né, de física? Também. Por quê? Só que eu tinha certeza que era, eu só queria confirmar. Processos de eletrização. O seguinte, ó, aqui, dentro desses processos, nós temos 3, certo? O primeiro deles é o processo de eletrização por atrito. Galera, processo de eletrização por atrito, obviamente, ele exige interação entre os corpos. Então, a primeira coisa que você vai ter, né? Interação. E não é qualquer interação. É uma interação vigorosa. Ou seja, é uma interação forte entre os corpos. Interação vigorosa entre os corpos. Nós temos corpos que possuem característica eletropositiva e outros que possuem característica eletronegativa. Quando o corpo ele é eletropositivo, ele tem uma grande facilidade de ceder elétrons, doar elétrons. E quando ele é eletronegativo, ele tem uma grande facilidade de receber, de ganhar elétrons. Quando esses corpos eles são atritados, obrigatoriamente, eles saem com cargas de mesmo módulo. Ou seja, de mesma quantidade. Entretanto, eles saem com cargas de sinais opostos. Um sai positivo e o outro sai negativo. Professor, e como é que eu vou saber qual material vai sair do processo positivo e qual material vai sair do processo negativo? É para isso, meu caro, que existe uma tabela que é chamada de série triboelétrica. É aquela tabela que tem vários materiais, aí vai tipo, uma setinha crescendo. Exatamente. A série triboelétrica, na verdade, não tem só uma série, né? Porque são várias, né? São infinitas séries. Motivo, nós temos vários materiais. E vai muito de acordo com a questão, né? Por exemplo, você pode ter séries com
isopor, plástico, ferro, níquel, pele de gato, pele humana, cabelo humano, né? Enfim, os mais variados materiais possíveis. E todas as séries, elas trazem uma seta de crescimento. Normalmente é assim. Quanto mais acima na série, mais eletropositivo é o material. E quanto mais abaixo na série, mais eletronegativo é o material. Normalmente as séries têm esse padrão. Quando eu digo normalmente é porque não é obrigatório. Então, a ordem de crescimento da série trigoelétrica vai de acordo com o cara que pensou o exercício, vai de acordo com o cara que pensou a questão. Né? Então, não tem que se preocupar. Por exemplo, vidro, lã, né? São os exemplos mais clássicos. Você sabe que a lã vai ter uma tendência de ganhar o exército do vidro. Mas são materiais que caem, né, com muita frequência. Mas mesmo esses materiais, eu só posso pedir informações a respeito dos sinais que eles vão ter após o processo de eletrização por atrito, se a série trigoelétrica for fornecida. Sem a série, eu não posso exigir do aluno esse conhecimento. Você não tem a obrigação de decorar qual material é mais eletropositivo, qual é mais negativo. A questão fornece o dado. Então, Nessa lista aí. é um dos mais eletropositivos que existe, né? Então, normalmente está mais lá para cima, certo? Então, ó, o atrito é basicamente isso. Ele exige uma interação, e é uma interação rigorosa, então você literalmente esfrega, ou como diz o cearense, você enferga, né? Um corpo contra o outro. Após essa interação, os corpos sairão com cargas de mesmo modo, ou seja, de mesma quantidade, com sinais opostos, e para determinar a natureza do sinal, se vai ser positivo ou negativo, eu preciso do auxílio de uma série triboelétrica. Aí, só para fazer um exemplo, vamos supor, vocês fazem tipo, uma borracha, que no caso estaria no topo dessa série, e o que estaria lá embaixo, tipo, vidro. Que é que está lá embaixo? Ah, mas lá para baixo. Negativo. Aí pode ser qualquer material. Você pode encontrar vidro, você pode encontrar plástico. Então, eu estou esfregando tipo, uma borracha e um vidro. A borracha, por ser mais eletropositiva, ela iria estar ganhando as cargas, né? Por ser eletropositiva, ela ia ceder as cargas para o vidro. Eu confundi. Porque o negativo ganha as cargas. Aí a borracha e você só troca elétrons. Então, quem é eletropositivo tem facilidade de perder os elétrons. E quem é eletronegativo tem facilidade de ganhar os elétrons. A borracha está positiva e o vidro negativo. Exatamente. Ele ganharia, o vidro ganharia os elétrons provenientes da borracha. Beleza? Tranquilo aqui? Não existe cálculo para eletrização por atrito. O segundo processo não é eletrização por contato. É aquela das bolinhas? Na eletrização por contato, é muito comum que ela acabou de me dizer, as bolinhas, as esferas condutoras, né? São os exemplos mais clássicos que você encontra nos livros. Nesse daqui, nós também temos uma interação de corpos, só que é uma interação leve. E quando eu digo leve, é literalmente apenas um toque. Basta um toque para que aconteça o contato. Então, é uma interação leve, um toque entre os corpos. Vou melhorar, vou colocar entre as esferas condutoras. Essas questões são só. Matemática básica, né? As esferas condutoras. Nesse caso aqui, o que é que você vai ter de interessante, né? Aqui os corpos, eles agem de modo contrário ao que ocorre no atrito. No atrito, eles não saem com cargas de sinais opostos. Aqui, eles saem com cargas de sinais iguais. Cargas de mesmo sinal. É porque, tipo, elas, vamos supor, assim, uma bolinha com 4 e essa aqui com 0, né? Vai ficar 2 aqui e 2 aqui, né? Aí, eu vou chegar agora. Normalmente,
O processo de eletrização por contato, ele acontece entre um corpo neutro e um corpo eletrizado. Então, normalmente acontece assim. O corpo neutro, ele vai entrar em contato com o corpo eletrizado e ele vai adquirir a mesma carga de sinal, é o que eu posso afirmar sem sombra de dúvidas. Agora, quanto ao módulo, o módulo depende do tamanho dos corpos. Do tamanho dos corpos. Professor, como assim ele depende do tamanho dos corpos? Vamos lá. Vou fazer aqui ao lado. A gente vai conversando, escrevendo, já está o quarto pastor já. Primeira situação que você tem para determinar o modo, né, da carga que as esferas vão ter após o contato ser desfeito é quando as esferas possuem o mesmo tamanho. Então, quando você está diante de esferas idênticas, nesse caso aqui, mesmo raio, aí vai acontecer o que você disse. E, inclusive, é o que o vestibular de vocês vai cobrar, né? O vestibular é muito... Eu não lembro. Para não dizer que eu não lembro, eu lembro da Unicamp e os concursos militares. Colocarem esferas de tamanhos diferentes. É muito difícil você achar. Então, o que mais cai para você é isso aqui mesmo. As esferas idênticas, as esferas que possuem o mesmo tamanho. Se elas fossem diferentes, ia ser Eu proporcional. vou mostrar. É só que ia ser proporcional. Isso. Quanto maior fosse o corpo, maior a capacidade de armazenar carga. Não, era isso aí. Eu não sei, eu ainda assim, mas eu tô falando, tipo, nessa questão de passar meio que energia para onde. Porque esse aqui tem 4. Energia não, carga. Carga. Esse aqui tem 4, aqui tem 0, vai ficar 2 no caso, entendeu? Eu queria saber se é proporcional a isso que ela passa com o tamanho. Não, aí eu vou chegar agora. Quando eles têm o mesmo tamanho, as cargas são dadas por uma média. Então, você faz uma média entre elas. Então, por exemplo, a carga final, nós podemos chamar de QF. Isso, eu coloco sempre assim, ó, A, vírgula B. Que é para o aluno poder entender que essa é a carga final das esferas A e B. Ela vai ser igual à carga inicial, Q0 de A, mais a carga inicial Q0 de B, isso aqui dividido por 2. Não é que você não possa ter mais de 2 esferas se tocando, mas é muito difícil. Questões em que você vai ter mais de 2 esferas ao mesmo tempo, eu também não lembro de ver. Agora, acontece muito. Você ter mais de 2 esferas e tem que fazer um contato 2 a 2 de modo separado. Primeiro uma esfera toca um, depois uma esfera toca outro, né? Aí, no final, ela quer saber o total. Ou de todas elas, ou de uma delas. Né? É o que costuma acontecer. Professor, só tem esse caso aqui? Não, não é que só tem esse caso. É que esse aqui é o caso de maior incidência. Né? Ele é o caso que cai mais. Quando são esferas diferentes, esferas diferentes, raios diferentes, aí a fórmula muda. Alguém lembra como é a fórmula? Não. Não lembra? Não. Mas chegaram a ver? Não, também não. Nesse caso, nós temos o seguinte. Ó. Quando as esferas elas tiverem formatos diferentes, tamanhos diferentes, a carga de uma esfera, por exemplo, a carga da esfera A
Vou fazer um desenho para você poder entender melhor, por exemplo. Supor que eu tenho uma esfera condutora aqui, que tenha mais ou menos esse tamanho. Certo? Uma esfera A. E eu tenho uma esfera B, que tem mais ou menos esse tamanho aqui. Uma esfera B que tem mais ou menos esse tamanho aqui. As duas serão colocadas em contato. Para você saber a carga ou as cargas que essas esferas vão ter, a relação é assim. Por exemplo, quero saber a carga da esfera A após o contato com a esfera B. A carga de A ela vai ser igual. A carga inicial da esfera A mais a carga inicial da esfera B. Certo? Isso aqui dividido pelo raio da esfera A mais o raio da esfera B. Aí, isso aí tudo vezes o raio da esfera A. Lembra que eu falei agora há pouco que o tamanho da esfera interferia na quantidade de carga que ela consegue armazenar? Por isso que o raio aparece aqui. Ó. E tome cuidado. Ficou o raio de A porque eu estou calculando a carga de A. Se fosse a carga de B, aí eu substituiria o LA pelo FB. Beleza? Então, é esse o padrão que você vai encontrar para as questões que apresentam esferas de raios de tamanhos diferentes. Professor, é comum cair? Não. Não é muito comum cair. Mas não ser comum cair não significa que não possa cair. É importante você saber as duas relações. Você já colocou isso na hora, Não. Tamanhos diferentes, não. Porque, na verdade, eu sou eu que faço, não faço uma parte. Né? Outras pessoas colocam, né? Aí vai que cai, né? Eu não vou caber, não, mas fica eu falando. Ó, atrito foi, contato foi, agora o último. E o mais importante. Processo de eletrização por indução. Esse aqui seria, digamos assim, o processo FODAFT. É o bestão. Pessoal, que aquele é o bestão, que aquele é o importante. Porque enquanto os outros precisam de negócio de toquinho, de enferga, né, de ficar um se encostando no outro, esse daqui acontece à distância. Então, ele é o importante, ele não quer estar em contato com ninguém. Sim. Pelo fato de ser à distância, tem a possibilidade de tipo, você passar da menos carga do que os outros. Ele passa mais carga. É sério. Para você ter ideia, quando você fala de indução, uma das primeiras coisas que deveria vir à cabeça de vocês é o aquecimento de ferro por indução. Vocês nunca viram, não? Não. Existe... você põe, tipo... Sabe aquele negócio para marcar boi? Isso, uma ferrada, um ferrador. No fogo, é isso? É mais ou menos isso. Só que ali você coloca direto em contato com a brasa. Na indução não é assim, não. Você tem uma solenoide, certo? Metálica. Normalmente ela é de cobre. E essa solenoide ela é percorrida por uma corrente elétrica da ordem de milhões de volts. É muita carga elétrica, certo? Ou seja, ela exerce um poder de atração e repulsão muito enorme sobre os condutores, muito grande mesmo. Lembre-se que um dos efeitos da energia elétrica é o efeito Joule. Você lembra disso? O efeito Joule é a conversão da energia elétrica em energia térmica. Ou seja, a carga elétrica, além dela transportar energia, ela também transporta consigo energia térmica. Ela provoca aquecimento. Resultado, quando você põe o ferro para passar por dentro desse solenoide indutor, ele literalmente vai sendo aquecido aos poucos, você vai vendo ele ficando agudo. Ele é bombardeado de modo tão severo pelas cargas elétricas que ele acaba sendo aquecido. E aí ele sai literalmente em brasa, né? Aí você consegue dar formas. Normalmente o processo de indução ele é utilizado para fazer amortecedores grandes, como de caminhões,
prédios e tal, porque para você esquentar uma mola de ferro daquela magnitude, demandaria muito tempo se você fosse utilizar bifes adicionais, como caldeirões, por exemplo. E talvez você nem tivesse um caldeirão daquele tamanho. Então, a barra de ferro retilínea vai passando pelo solenoide e lá na saída já vai uma espécie de rolo fazendo o formato da mola e aí joga uma água em cima dele e já sai ali durinho no formato que você precisa. É como a fabricação de facas. Isso, facas do mesmo jeito. Sei. Né? Ferro solenoide. Deixa eu ver se eu consigo achar um vídeo aqui para mostrar para vocês. É porque eu não pronto para os moços que eu tinha que fazer facas, que de vez em quando passa. Aí é dessa forma, eles botam lá numa vara e botam sobre uma câmera. Esse teclado tá mexendo. Tem que clicar no teclado primeiro. É ferro de solda? Não. Não, É ferro de quê? Aquecimento de ferro por indução. Tá desligado, não? Acabou a pilha. Ele não é sem fio, não? eu não sei como funciona isso. Se eu me garantir, não Ai, o negócio em volta dele. eu não consigo nem Ajuda a falar no negócio. sair do modo tela cheia. É, assim. seguiu. Aí, como é que eu vou digitar? É o do YouTube? Não, Agora prestou. é porque eu não conseguia sair. YouTube. Ah, apareceu aqui. Ah, é tipo São gigantes. uma maquinazinha que é tipo uma circunferência, né? Só que ela é vazia e ela passa ao redor do ferro, é isso? Ferro passa por dentro dela. Aquecimento de ferro por indução. Ó. Você pode até fazer em casa, né? Sério? Sim. Ó. Como fazer um aquecedor indutivo, perdão. Fácil. Seu nome é explicado. Meu Deus. Mas quem inventou anúncio no YouTube é um inseto, né? Não, nossa, eu tentando ver um vídeo hoje e 5 minutos a porcaria no anúncio. Esse doidão aqui tá explicando as coisas, né? Ali mostra aqui umas bobinas, umas baterias e tal. Vai fazer das soldas aí. Não interessa onde é que construir, só queremos ver ele funcionando. O projeto deve estar aqui, ele já montou a maquete, colocou o perímetro aqui para voltar, essa corrente, quer dizer. Cadê? Quero ver se está aquecido. E aí, não coloca. Não coloca. Vamos ver um normalmente. Sem ser que você constrói. Aqui, ó. Aplicação. Derretendo o pré. Ah, esse aqui. Esse aqui da Univesp nunca falha. É. A pessoa fala de minha foto. Aí, Traga os pés. Univesp. Ele monta aí, né, as bobinas do solenoide. Tem o formato solenoide aí. Aí aqui ele está usando uma bateria 300 amperes, né? Ligou, ela está funcionando. Entendeu? Aí, ó, pegou o ferro e literalmente rompeu o ferro com aquecimento, né? Uhum. Aí agora, funde o ferro. Ele desliga, ferro voltou normal. Ligou de novo, ó, aqueceu rapidamente, rompe. Então, vocês estão vendo algum tipo de isqueira concorrida? Não, é somente indução elétrica. Somente o bombardeamento de cargas. Certo? Então, eletricidade é um negócio muito perigoso, né? Tem que ficar ligado. Então, essa indução, Então, você não mudou só uma aleatória. Como é que você mexe no telefone carregando e explode na sua cara? como é que o quê? Você mexe no telefone carregando e explode. Mas aí é outra coisa, né? Aí tem relação com capacitância. Mas, assim, a chance de você levar um choque de carregador é muito pequena. Então, é uma infelicidade grande, né? Você levar um choque carregador. Por quê? Primeiramente, um carregador é de 12 volts. Ele vai dar um choque em você? Vai.
mas ele não vai dar o choque para matar. Por exemplo, o choque que o ladrão leva quando pega na cerca elétrica. Por isso que a cerca elétrica ela tem, digamos assim, um poder letal muito pequeno. Né? Ela não é feita para matar a pessoa. Agora, qual é o problema, né? É que o choque, embora seja de 12 volts, né, não vai causar um dano à sua saúde. O negócio é que explode. O carregador ele tem o poder de explodir quando ele armazena mais carga do que ele deveria armazenar. Então, o que pode causar dano em você não é a voltagem do carregador, é a explosão. Né? A explosão ela tem um poder destrutivo. Então, pode decepar a sua mão, prejudicar a sua face, tal, esse negócio todo. Isso acontece normalmente por dois motivos. Uma falha dentro do circuito interno do carregador, que não é muito difícil acontecer. Vou falar para ver se você vai se identificar. Muitas vezes as pessoas elas não têm zelo com os carregadores. Eles acabam caindo, né, de grandes altitudes. Às vezes você passa por ali sem querer estar ligado no chão, você vai e pisa nele. Né? Então ele acaba levando alguns choques mecânicos que podem comprometer estruturas internas. É algo bem simples, né? É algo muito frágil. Então qualquer tipo de pancada pode causar dano. O melhor é que o dano que causasse fosse logo destrutivo, né? Que ele ficasse sem funcionar e você fosse comprar um novo. Mas até você conseguir destruir o que está dentro dele, leva muito tempo. Então ele pode funcionar, por exemplo, por anos ainda, com vários componentes defeituosos, né? Contanto que os capacitores dele não sejam afetados. Porque ele funciona graças aos capacitores, aos resistores, aos instrumentos que vão fazer as transformações de energia elétrica dentro dele. Então, se nenhum desses equipamentos for comprometido, ele funciona. O que é que leva ele a explodir? Ele é programado para armazenar uma quantidade X de carga, uma quantidade pequena. É por isso que, mesmo quando você desliga ele da tomada, você tem que esperar uns minutinhos, né, para poder, por exemplo, colocar, se você for tirar a conexão USB, colocar o dedo, você ainda pode levar uma descarga, porque ainda vai existir carga circulante. Ele armazena carga. Então, você tem que esperar uns minutinhos ali, até a carga ser dissipada e você poder pegá-lo sem nossos problemas. Se ele armazenar mais energia do que o que ele suporta, ele acaba explodindo. E isso não é só o carregador, são as baterias. Isso é o celular, né? Por isso que não é saudável você pegar celulares, principalmente esses que não sejam de baterias mais modernas, né? Baterias de lítio, as mais antigas, e você deixar ele noites e noites carregando. A bateria acaba insuflando, ela vai crescendo de tamanho, né? E ela vai inflar até um ponto em que ela vai estourar. Você tem que fazer logo a troca antes que isso aconteça. Nessas novas, por exemplo, vocês devem ser usuários de iPhone, né? Não. Não? Mas quem é usuário de iPhone, a vantagem do iPhone, né? A chance dele explodir é quase zero. Motivo. Ele detona a vida útil da bateria. Então, quando você usa a bateria, ela aparece no sistema. Por isso, quando você vai comprar um iPhone, ele diz, né? Vida da bateria, tantos por cento. Então, qual é a vantagem disso? É que derrubando a vida útil da bateria, você vai tirando o poder explosivo dela. Né? Então, você vai diminuindo a chance que ela tem de armazenar carga demais e acabar no ar estourando. É um alívio, então. É bom. Então, tem essa vantagem da segurança. Né? Mas, enfim, a indução. Né? Como é que a indução ela vai funcionar? Galera, a indução ela é um processo que dispensa contato. Então, aqui, dispensa o contato entre os corpos. Aí, nesse caso aqui, sim. Nesse caso aqui, há uma exigência. Você obrigatoriamente precisa ter um corpo neutro. Não pode existir indução sem corpo neutro. Então, você precisa de um corpo neutro. E ele não é qualquer corpo, ele recebe um nome, ele é batizado dentro da indução. O nome dele, professor, como é o nome dele? Induzido. Então, o corpo neutro é o corpo induzido.
e existe um corpo eletrizado. Esse aqui, né, pode ser positivo ou pode ser negativo, não interessa. Então, o sinal da carga não é importante. Pode ser qualquer um. Um corpo eletrizado. Não há preferência quanto ao sinal. Também é batizado, também recebe o nome. Ele é chamado de corpo indutor. Então, temos o induzido, que é aquele que vai ser forçado a adquirir uma carga elétrica, e temos o indutor, que é o que vai forçar o outro camarada a adquirir carga elétrica. Essa indução, não vou fazer os desenhos, porque senão ficaria muito complexo desenhar aqui, mas ela tem 4 passos, ela tem 4 etapas fundamentais. Professor, quais são as etapas da indução? Vou colocar aqui. Etapas. Pelo amor de Deus, você tem que memorizar as etapas na sequência correta. Não pode alterar a sequência. Por quê? As questões que envolvem indução, todas, sem exceção, são a respeito das etapas. Então, você não pode alternar e nem esquecer nenhuma delas. Primeira etapa que você encontra. Aproximar o indutor do induzido. Então, por que essa etapa ela é a inicial? Porque, meu brother, os corpos, eles têm uma tendência a gostarem de ser neutros. Eles querem ser neutros, eles querem ser equilibrados. A natureza, ela tende ao equilíbrio, ela é diferente do capitalismo, né? Enquanto no capitalismo a riqueza, ela migra para quem tem mais, né? No ambiente, as coisas migram para quem tem menos. Acho que temos um comunista na sala. As coisas migram para quem tem menos, né? Então, por exemplo, dentro do ambiente, quem tem menos potencial elétrico recebe mais carga elétrica. Quem tem menor temperatura recebe maior quantidade de energia térmica em forma de calor. Quem tem menor nível recebe mais água de quem tem maior nível, a queda d'água, o funcionamento da hidrelétrica. Enfim, dentro do universo, tudo conspira para o equilíbrio, exceto dentro do sistema termodinâmico que tende à entropia, porque o gás ele tende ao caos, né? Ele tende a ocupar todo o volume disponível. Mas, tirando o estado gasoso, o universo, de um modo geral, ele tende ao equilíbrio, à harmonia, à paz, né? Então, está lá o corpo neutro, né, bem de boa, no canto, descansando, né? Até que chega um inconveniente, certo? Próximo a ele, né? Esse camaradinho aqui está lá de boa, descansando, chega um inconveniente próximo a ele e fica assim, ó, meu irmão, tá na hora de tu tomar partida aí, ó. Pode mais ficar em cima do muro, não, tu vai ter que tomar uma posição. Vai ficar positivo, vai ficar negativo. Então, ele fica lá cutucando até o cara ser forçado, até ele ser induzido a adquirir carga elétrica. O que é que acontece aqui, ó? No passo 2, você vai precisar fazer uma ligação externa. Essa ligação, ela recebe o nome popular assim, ó. Ligação do fio terra. Ligação do fio terra. Também chamado de aterramento. Rapaz, é legal quando a gente vai explicar isso aqui pela primeira vez para o aluno. Por quê? Além da quinta série dele aflorar, embora não devesse aflorar porque a quinta série deveria ser uma criança inocente, né? Mas além da quinta série dele aflorar, ele não entende que o termo fio terra, que o termo aterramento, não é obrigado a estar ligado na terra. Porque quando eu falo fio terra, a pessoa pensa em quê? Um fio ligado na terra. Esse é o aterramento mais comum, o tradicional. Por isso que o nome surgiu disso daí. Mas não é obrigado o aterramento ele ser na terra. Você quer ver uma prova disso? Os carros, eles possuem aterramento. Mas você já viu algum carro com um fio preso na terra? Não. Professor, então o que é que seria aterramento? Aterramento é qualquer tipo de carcaça, em qualquer tipo de corpo,
que sirvam para escoamento de cargas elétricas. Nós somos a ferramenta. É por isso que nós não temos afinidade com energia elétrica. Se você levar um choque, você sente os efeitos da corrente, porque você tem um menor potencial do que a fonte elétrica, você acaba sendo um escoador de cargas. Elas acabam escoando para você. E problema, né? A corrente elétrica, quando ela interage com os seres humanos, ela provoca um efeito, que é chamado de efeito fisiológico. Chamamos popularmente de choque elétrico. Né? Então, com organismos vivos, não é interessante ter a interação, né? Nenhum tipo de relação com corrente. O choque, tipo, ele dói ou é o efeito do choque? O choque dói. Por que é que o choque dói? A corrente elétrica ela tem propriedade ressonante. Pessoal, o diabo é isso. Ela faz os corpos vibrarem na sua mesma intensidade. E além de ela ter propriedade ressonante, ela tem propriedade térmica, traduzindo o choque queima. Então, na região em que você leva o choque, né, fica aquele cheirinho de carne assada. Você levou um choque ali, quando você vai ver que ficou aquele cheirinho de carne queimada. Porque, literalmente, ele tortou a sua carne. E, além disso, ele provoca um efeito indesejado, que é o quê? Nosso corpo funciona por impulsos elétricos. Mas são impulsos elétricos pequenininhos, né? Que acontecem nas nossas conexões neuronais, que mandam para o restante do nosso corpo as informações que cada componente deve fazer. É por isso que o seu órgão mais importante não é seu coração, é seu cérebro. É ele que comanda toda a sua estrutura, toda a sua máquina. Então, o seu cérebro ele manda um impulso nervoso, que acontece de modo elétrico, e acaba indo, né, para as demais sinapses, e você vai saber o que tem que fazer em cada componente. O choque, quando ele percorre seu corpo, ele provoca interação, né? E essa interação, dependendo do nível do choque, ela faz movimentos involuntários dos músculos. Aí, meu amigo, tem um músculo importante, que é o músculo estriado cardíaco, o músculo que reveste o coração. E esse músculo ele passa a ter movimentos involuntários mais severos do que os que ele já tem, porque você não controla os movimentos do coração, mas a corrente é capaz de controlar. Então, quando a corrente entra em contato com ele, ela faz com que ele tenha uma vibração mais intensa e aí você acaba adquirindo uma arritmia cardíaca e você pode ter complicações mais severas. Você pode ter um infarto, você pode ter uma fibrilação cardíaca, você pode ter uma dificuldade respiratória, né? Vai de acordo com a intensidade do choque que você leva. Então, usar uma sandália de borracha, quando tu mexe nisso, muda alguma coisa? Maior falácia do mundo, né? Por exemplo, minha avózinha, saudades dela, ela tinha o costume de dizer quando ela mais criança, né? Por que ela morreu de choque? É, a bichinha, mas a bichinha falava assim, meu filho, quando você for tomar banho de chuva, você calça chinelo, né? Aí eu não sentimento, tá bom. Aí eu ia, né? Graças a Deus eu nunca fui atingido por um raio. Mas se um raio fosse me atingir, eu tinha carinho do mundo, né? Que conseguisse solar um raio. Que é que as pessoas têm essa falsa sensação? Porque quando você não está em contato direto com o chão, realmente você minimiza o dano do choque, certo? Né? Porque aí você acaba tendo um isolante aqui, você evita que os elétrons da Terra subam pelo seu corpo e você acaba evitando, digamos assim, o choque. Mas choques de uma ordem muito grande, a chinela não consegue evitar. Né? Eu tô falando de sandália, de choque de... Não, se você faça o teste em casa, chegar em casa, calça a chinelinha, pegue os dedos e coloca na tomada. Você vai ver que não tem chinelo no mundo que existe. Então, não impede, né? Ele evita que você leve, por exemplo, beliscos, né? Beliscões, faíscas, ele evita que você leve porque dá uma de minúsculo. Mas no choque, por exemplo, de uma tensão como a nossa, que é 220, a borracha não é capaz de impedir. Né? A não ser que você calçasse luvas de borracha. Aí era outra coisa. Né? Que, por exemplo, as luvas que o pessoal que mexe com energia elétrica utiliza. Aí sim, uma roupa isolante, feita com material apropriado para aquela situação, vai evitar que você leve o choque. Certo? É outra coisa. E a madeira também. Madeira, né? Aconteceu comigo uma vez. Ó. Eu era novinho, né, de mais ou menos dos 12 anos, 13 anos e tal. Aí eu tinha um videogame que na época fazia muito sucesso, que é o Dynavision. Hoje ele não existe mais. O Dynavision era de cartucho. Então eu estava jogando o quê? Super Mario Bros.
Aí, o que aconteceu? Queimou. Né? Não, teve eu estava na fase, que é aquela fase que o Yoshi sai voando para pegar as maçãs. Sim. Aí, literalmente, travou no Yoshi com a boca aberta, agarrando a maçã, eu não conseguia mais avançar, né? Aí foi o que eu fiz, Fechou. tentei dar reset em vias normais e não consegui. Ou seja, o videogame travou, né? Travou o videogame. Aí lá vai o tio ter que desligar da tomada. Só que eu, ao invés de ter, né? Irmão, vou tirar aqui o choque. Ou vou tirar aqui a tomada, perdão. Tirar o plugue, tirar o macho aqui, esperar uns minutinhos, depois eu coloco de volta. Não, eu fui lá na fonte para desconectar o cabo de alimentação, entendeu? Dos pininhos. Aí, ao invés de tirar o macho, que é isolado, eu vou tirar a fêmea. Né? Aí fui, tirei. Quando eu tirei, tipo assim, ó, segurando aqui, só que as pontas da conexão eram de cobre. Né? Ou seja, é suficiente, porque assim, se eu tirar o cabo do videogame, o videogame fica sem alimentação, mas o cabo está alimentado, porque está ligado na tomada. Aí eu tirei aqui e o dedo só fez encostar, né? Na fêmea aqui, na conexão fêmea da tomada. Pô, meu amigo, levei um choque. E o pior, né? Não tive sorte. Porque se eu tivesse encostado no lado repulsivo, tinha naquele choque de jogar o braço longe, né? Eu tinha ficado tipo, com dor no braço e tal, da pancada. Mas eu peguei no lado ladrativo, né? E acabei ficando grudado. Aí, tipo assim, levando o choque e sem conseguir falar. Eu pensava em falar, mas não sabia. O que eu conseguia fazer? Gritar, né? Então, eu comecei a gritar. Aí minha mãe veio de lá para cá correndo, o que ela fez foi isso, né? O instinto de mãe com todo o amor fraternal por mim, veio com a cabo de vassoura, deu uma paulada, né? Exatamente na minha mão que estava segurando. Enfim, quebrou carro, quebrou mão, quebrou tudo. Né? Mas me salvou, né? Tinha que ser na mão, não podia, ela não podia Aí usar. eu disse assim, por que você não mirou na tomada? Né? Mas não, mirou na minha mão, deu uma pancada, paulada. Mas tem como, tipo assim, sei lá, mirar no, tipo, porque ele tava assim, né? Não foi assim, tipo, mirar no teu corpo, assim, tá, pra tudo, ir pra frente, eu tinha que ser na mão, mas pra Mas assim, se ela pegasse em mim, ela achou. Não, mas eu empurrasse pra vassoura, entendeu? Mas ele tem que ser um movimento rápido, porque se ela fosse encostar aqui, mesmo com a madeira, ela levaria choque também. E aí, você faz o quê? Tem um outro vídeo aqui, tá vendo? Ela pega um choque de madeira. Deixa eu ver. No meu pendrive, eu certeza que tem. Deixa eu ver se eu acho. Levanto. Fora que existe um tipo de decoração que eles fazem, que eles pegam a madeira, eles molham a parte de madeira, aí pegam fios elétricos, aí vai queimando ela, para ela seguir, aí faz uns caminhos. Mas ela tá molhada também, né? Sim, é porque eles querem fazer isso aqui tem para ela começar a queimar. Aí faz tipo um caminho bem bonitinho. Achou? Estou dizendo, achei. Não passarinho não, não passou. Hã? Passarinho. Isso. Essa criatura aqui está fazendo uma performance de dança. Ali, aproveita. Bom, a vassoura, deve vir do lado dentro, fica energia. Né? Ou mesmo com o cabo de desenvolvimento, que é um material isolante, né? Então, é só tocar o fio de energia e né, não é que ele foi o som possível. E você vai ficar pregado. Né? Ele teve história, então, Tem que ter uma pessoa cuidada. não pode. Tem uma cadeira na pessoa. Se você jogar para acreditar, mas se você jogar devagarinho, não é nada. Pegar assim, é quando Ele ficou exatamente do lado que está correndo. Ele tem história. Se ele quer para aqui, tinha morrido. Porque ali é um choque da ordem de milhares de volts. Né?
tinha um vídeo que era a meninazinha cantando. Aí ela cantando, a casa dela estava sendo reformada. Aí os fios da tomada estavam expostos. Ela encostou e foi na atrativa. Ela ficou presa. Meu Deus. Lá atendendo. Ou seja, tudo é Cara, terrível. é terrível. Por quê? Porque, assim, muito para você, Continua a situação. a interação da corrente, ela provoca. Você perde o controle do seu corpo. Então, tipo assim, a sua cabeça quer fazer uma coisa, mas você não consegue. Eu mesmo estando, por exemplo, inicialmente calmo, eu queria chamar a minha mãe e não conseguia, né? Aí, quando eu começou a bater o desespero, não, vou morrer. Aí comecei a gritar. Aí, gritando, aí quando a mãe veio, E grita, só faz som. não, só que assim, só gritar mesmo, só gritar. Não, eu não conseguia falar. Eu queria falar, entendeu? Mas não conseguia. E tu não consegue pegar com outra mão, não, mentira. Nada. Você não tem reação, entendeu? Você perde a reação, você fica paralisado aqui e não tem controle mais de nada. Então, a condição seguinte leva por isso, né? Porque ela tira de você as capacidades motores. Aí o problema. A sorte é que ela teve esse instinto de rapidamente dar a pancada e tirar. Você poderia pegar um cabo de vassoura e, por exemplo, empurrar a pessoa, né, sei lá, batendo o dorso dela aqui para ela cair? Poderia. Ou, por exemplo, né, numa situação, você poderia pegar uma toalha, né, se não tivesse, por exemplo, um cabo de vassoura ao seu alcance, uma toalha, jogar na pessoa e rapidamente você puxar. Daria certo. Aí, para isso, é bom um lençol maior, né? Então, assim, um puxo de cama ou uma toalha grande. Aí você, tipo, como fosse laçar um boi mesmo. Você laça a pessoa por aqui e arranca. Ou fácil, ou mais fácil. Ou a situação mais inteligente, mas é muito difícil alguém pensar nisso. Desligar a geral. Né? É muito difícil alguém ter essa atividade. Até você chegar na geral Já e tô tal. Depois. Foi. Então, a Bruna que eu vi gritando, ela viu que era o quarto é aqui, a cozinha ao lado, então só fez na mão aqui, pegou e pá. Entendeu? Aí fez o serviço. Então, o aterramento que aqui está, ele pode ser qualquer corpo que sirva para escoamento de carga. E por que é que ele tem que ser ligado? Porque o aterramento quem vai se encarregar de forçar o corpo a adquirir carga elétrica. Por exemplo, se o corpo indutor ele for um corpo negativo, ele vai fazer os elétrons do induzido descerem pelo aterramento. Repetindo, se o corpo indutor ele for um corpo negativo, ele vai fazer os elétrons do induzido descerem, escoarem pelo aterramento, pelo fio terra. Aí vai ficar positivo. Se for o contrário, se o corpo indutor for positivo, aí ele vai fazer os elétrons da Terra subirem pelo aterramento e deixar o corpo negativo. Outro passo muito importante. Negativo, né? Não. Não, tu não falou que se tivesse negativo em cima e positivo. Ah, sobe, né? Isso. Se o indutor for positivo, o induzido fica negativo. Se o indutor for negativo, ele fica positivo. Outro passo muito importante. Depois que a ligação terra for estabelecida, você deve esperar alguns minutos para que haja a ascendência ou a descendência dos elétrons e logo em seguida você deve desfazer o aterramento. Então, no passo 3, você vai desligar o aterramento. E o quarto e último passo, finalmente, depois de fazer esses 3 passos que aqui estão, você vai poder afastar o indutor. Você não pode tirar o indutor de perto do induzido antes de cumprir esses 3 passos aqui. Esses 3 passos têm que ser cumpridos para depois o indutor se afastar. Ela que vai fazer meio que toda essa passagem de cabo. A passagem, sim. Mas quem obriga isso a acontecer é o indutor. Para ficar, ver se vocês conseguem lembrar aqui um exemplo.
Vamos supor que isso aqui seja um gerador de Van der Graaf. Então, ele tem mais ou menos essa composição aqui. São duas hastes metálicas e uma espécie de capacete aqui, uma armadura. Certo? O que é isso aqui? Isso. Isso. Aí, ó. Suponha que essa esfera, essa armadura metálica aqui, ela esteja neutra. Beleza? Aí você vem bem aqui ao lado. Bem aqui ao lado. E traz, por exemplo, um indutor de natureza positiva. Você viu aqui e trouxe um indutor positivo. Foi o que eu disse para você, o corpo neutro ele não é desprovido de carga, ele é provido de equilíbrio. Né? Então, o que é que acontece nesse caso? Na presença do indutor, quando ele é aproximado, vai haver uma polarização. Professor, o que é uma polarização? Uma separação entre os prótons e os elétrons. Então, o indutor não é positivo, para perto dele virão os elétrons. Porque, segundo os princípios de Charles do Fay, as cargas vicinais opostas tendem à atração. E as vicinais iguais tendem a, então, vem para cá as cargas positivas. Então, na presença do nosso amiguinho indutor, é isso que acontece inicialmente com o induzido. O induzido, ele sofre a polarização, a separação de cargas. Sabe o que é polarização? Porque aqui que nascem os polos positivo e negativo. Tipo da bateria. Então, como é que a bateria funciona? A bateria de um carro, aquele formato retangular dela. No seu interior, nós temos uma substância, normalmente, que é ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele não vai ter prótons e elétrons, vai ter íons, né? Que são cátions e ânions. Aí você deve ter visto com o Adriano que, em presença de corrente elétrica, nós vamos ter o efeito químico da corrente, que é a polarização. Então, para um lado vão os ânions, para um lado vão os cátions. Quando a corrente atravessa essa solução eletrolítica, que normalmente é um ácido. E aí, devido à diferença do potencial, do positivo e negativo, começa a haver produção de energia elétrica. Os elétrons começam a circular, e aí ela, por exemplo, fornece todo o comando elétrico de um carro. É a bateria, digamos assim, o coração do carro. Né? Você pode ter um motor perfeito, mas sem uma bateria, ele nem sequer liga. Certo? Então, ocorre a polarização. Aí o que acontece? Ó? Você vem aqui, João. Aqui, tipo, aqueles carros elétricos, diferente do carro com gasolina, você não precisa trocar a bateria. Claro que precisa. Ah, é porque Com o tempo você troca. Mas assim, a vida... É lógico. Mas assim, ela tem vida útil. Né? Então não dura para ser. Chega um ponto em que ela não vai mais ter condição de armazenar carro sem retrogar. Mas são anos, né? Aí, tipo assim, ó. Isso aqui é o quê? A Terra. O que é que eu falei para você que os eles podem subir ou eles podem descer? Em presença de um indutor positivo, o induzido tem que ficar o quê? Negativo. Então, eu tenho que achar uma maneira dessas cargas positivas serem anuladas. Se elas não fossem positivas, elas poderiam muito bem fazer o quê? Descer para a Terra. Mas elas não são estacionárias, ou seja, elas não possuem capacidade de movimentação. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Os elétrons da Terra, eles vão precisar subir pelo fio. E ele vai subir a quantidade exata de elétrons para que todas essas partículas positivas sejam o quê? Eliminadas. E essas partículas, Depois... elas não servem de voltar para a Terra? Não, é o que eu vou chegar agora. Por que é que eu não posso? Excelente pergunta. Eu estava olhando ninguém perguntar isso. Por que é que eu não posso pegar o meu indutor que está aqui, ó, e do jeito que já está, eu separar? Porque eu deixei o canal aberto. Quando o indutor sair, não vai ter mais ninguém prendendo os elétrons aqui. Eles vão ficar livres.
Aí, resultado, esses camaradinhas aqui que subiram vão fazer o quê? Vão ser obrigados a voltar. Por quê? Porque eu deixei a conexão com a Terra ligada. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, e desligar a Terra. Aí, quando eu desligar a Terra, ó, eu rompi a ponte de ligação entre o corpo e a Terra. Eles ficaram presos aqui, os elétrons. Aí, depois que isso acontece, eu posso retirar o indutor. E esse cara que é inicialmente neutro vai ficar negativo. Então, ó, ao fim do processo, ao fim da indução, indutor e induzido sai com cargas opostas. Então, acabou o processo de indução, seguiu os 4 passos da indução perfeitamente bonitinhos, terminou o processo, os camaradas vão sair com cargas opostas. Tranquilo, meninos? Então, essa é a teoria do assunto, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no modo de vocês. Eu não gosto de falar de lei de Coulomb agora. Eu prefiro falar de lei de Coulomb e falar de cálculo de força elétrica. Certo? Então, eu vou explicar cálculo de força Isso elétrica. mais difícil disso tudo é o que aqueles geradores, né? É. Ó, o material aqui, desculpa a franqueza, é pobre, né? Ele não traz, ó, as cargas de as esferas, quer dizer, de tamanhos diferentes. Aonde? Mas só uma proporção, né? Que A sobre RA igual a QB sobre RB. Material pobre. Concordo. Vê a parte petróleo gigante. Mas é porque eles vão aprender o que fez, né? É enorme. Aí você quer comparar. Não chega nem no meio. Pois é, merece uma repaginada, digamos assim. Mas, enfim, vamos lá. Primeira questão. Deixa eu ver que horas são aqui. Faltam 20 anos. Na verdade, É porque começou os 7 horas, hein? Faz uns 3. Ó, primeiro da FUVEST. 2 balões negativos. Alex, lê tu para mim. O Rabi com o meu desenho aqui. Faz só ler para mim que eu faço aqui nesse começar assim. Não fica sem a apostila. 2 balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas alinhadas e em contato, que inicialmente estavam eletricamente neutras. Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegarão a tocar as latas. Nessa Ou seja, o processo é indução, porque não ocorre contato. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 terão, respectivamente, carga total. Beleza. Note, adote, o contato entre 2 objetos metálicos permite a passagem de cargas elétricas entre um e outro. Suponha que o ar no entorno seja um isolante perfeito. E ele realmente é. Ó, então você tem 2 balões negativos, correto? Uhum. Aí aqui tem a lata 1, a lata 2, que é a do meio, e a lata 3. Legal. Vamos lembrar aqui da indução. Em presença de um indutor, um induzido vai ser forçado, né, a sofrer o quê? Polarização. Deixa eu afastar aqui um pouquinho mais, não ficou muito perto. Então, esse outro balão aqui, vou colocar ele mais aqui assim. Negativo. Negativo. Agora sim. Aí, ó. Não é negativo aqui? Então, esse lado fica o quê, ó? Positivo. E esse lado aqui, ó? Positivo. Certo? E para onde é que vão as cargas negativas? Para cá, ó. Para cá, ó. Essa calça não tem fio terra, tem isso. Aí que tá. A lata do meio que tá aqui, ó, tá funcionando como o quê? Como aterramento. Então, a lata 2, ela é o aterramento. E o que é que está acontecendo?
Os elétrons da lata 3 estão migrando para onde? Para a lata 2. E os elétrons da lata 1 estão migrando para onde? Então, a lata 1 vai ter uma característica positiva, a lata 3 vai ter uma característica positiva, deixando para a lata 2 uma característica o quê? Tem esse item positivo, negativo, positivo? Tem. Qual é? O D. Letra D de jeans, resposta correta. Fácil, né? Segundo. Duas esferas metálicas idênticas A e B são boas condutoras e estão eletrizadas com cargas elétricas QA igual a Q mais e QB igual a menos Q. Então é nulo. Se as cargas possuem mesmo modo, mas sinais opostos, vai ser zero. Mas leia. As esferas ditam R uma da outra e a força eletrostática entre elas tem Ditam ou distam? distância. Ah, distante, né? Certo. Entre elas uma intensidade igual a L. As esferas são colocadas em contato e, em seguida, são retornadas à posição inicial. Considerando que a troca de cargas se deu apenas entre as esferas e até o equilíbrio eletrostático, a intensidade da força eletrostática entre as esferas nessa situação é... Certo. A força elétrica depende do modo da carga. Né? Porque a gente vai ver, quando eu for falar de força elétrica, que além de Coulomb, ela é K0, que é a constante eletrostática do VAR, que multiplica o modo da carga Q1, o modo da carga Q2, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Então, quando eu faço aí a média das cargas das esferas de mesmo tamanho, é uma média comum, né? É uma média aritmética simples. Se eu pego mais Q menos Q, é zero. E 0 dividido por 2 é zero. Então, se a carga é zero, qualquer coisa vezes zero é zero. Então, a força ela é nula. Alguém que fala isso? D também? Ele fala o quê? O D? Só isso? Vamos, nula, a resposta correta. 3. Um estudante realiza experimentos utilizando duas moedas, um palito de fósforo, um balão de festa e um copo plástico descartável transparente. Primeiramente, ele coloca o palito de fósforo em equilíbrio entre uma moeda posicionada na vertical, que se equilibra sobre a segunda moeda na horizontal. Em seguida, coloca o sistema com um copo descartável. Em um outro momento, ele infla o balão e o esfregou no próprio cabelo. Por fim, ele aproxima o balão do palito de fósforo pelo lado de fora do corpo de plástico e movimenta o balão em volta do corpo. Como resultado, o estudante observa que o palito de fósforo gira uma moeda, acompanhando o movimento do balão. A figura mostra o dispositivo montado. Qual é a explicação? Isso não é só o palito, tudo bem que ele é legal, porque ele fica até como se fosse peça de mágica, né? Mas você pode fazer outras coisas. Por exemplo, nesse momento, se você cortar os pedacinhos de papel aí, pegar essa sua lapiseira, esfregar no seu cabelo, esfregar, e aproximar, eles serão atraídos. Por quê? Quando eu falei esfregar, o que é que eu estou fazendo com esse bastão de plástico? Eletrizando. Eletrizando através do atrito. Então, o processo de eletrização por atrito vai fazer esse camaradinho aqui adquirir carga elétrica. Segundo o princípio de Charles-Dufay, um corpo neutro, como é o caso do papel, pode ser atraído por um corpo eletrizado. É o que acontece exatamente com o palito de fósforo. Quando você pega a bexiga, o balão de látex, e vai esfregar com o seu couro cabeludo, esfregar em uma toalha, ou esfregar em um tecido, você vai forçar esse balão a adquirir cargas elétricas. O palito, que é neutro, vai ser atraído pelo balão e por isso que ele fica ali, certo? No entorno do balão. Né? Você pode fazer, por exemplo, também com o seu irmão pequeno. Né? Irmão pequeno, se tiver irmão pequeno em casa, serve para duas coisas. A primeira é encher o saco. Né? E a segunda, experimentos físicos. Então, você pode pegar seu irmão ali, pega uma bota, enche bastante, né? Senta ele aqui, pega o balão, esfrega aqui no cabelo dele, prega na parede, ele fica lá grudado. Por tempos e tempos. Né? Ele vai ficar grudado aqui em cima, até por horas. Se a gente vai sentado em cima de um... Não, você bota ele sentadinho para não ficar cansado, né? Aí você vem aqui, esfrega o balão aqui com todo carinho na cabeça dele, né? E depois
você vai colocar na parede, vai ficar grudado. Aí ele pede para falar o quê? Qual a explicação para ver valida como é um movimento do balão? Acabei de dizer, né? Falei os dizer aí. E aí, tá. O balão se magnetiza ao ser inflado e ele atrai o palito pelo fato de material que compõe a cabeça do palito ser um material magnético. Eu não vou conseguir dar propriedades magnéticas por atrito, e sim propriedades elétricas, né? A não ser que o balão fosse metálico, material ferromagnético para adquirir, né, propriedades magnéticas. E ele nem corta o balão no negócio, então é por indução, né? Exatamente. Ou ele vai falso. Mas só o fato do magnético já era falso. Se eletriza, né, no caso. É. O balão se aquece após o atrito com o cabelo e, ao se aproximar do copo, provoca corrente de conversão no ar em seu interior, gerando movimento no palito de fósforo. O que ele falou é verdade. Realmente o balão vai ser aquecido, né? E a temperatura do balão, ela não seria suficiente para provocar um vento de convecção, né? E mesmo assim, uma corrente de convecção ela não tem poder para pegar, nesse caso aí seria uma corrente muito pequena, para pegar um palito e fazer ele mudar de posição, porque a corrente de convecção é a troca de posição entre as regiões do fluido que apresentam diferentes densidades por possuírem diferentes temperaturas. É o que explica o fato do ar frio descer e do ar quente subir. Mas é que tá. Você mexe massas de ar. É matéria? É. Mas o palito é sólido, né? Para você mexer um palito, eu teria que ter uma corrente de convecção de grande intensidade. E a temperatura do balão não é suficiente para provocar uma convecção de grande intensidade. Então, B é falso. As moléculas do balão se ionizam após o atrito com o cabelo. Se ionizam... Tá falso, beleza. Vai. E, ao se aproximarem da moeda condutora, ionizam com carga oposta, gerando um campo elétrico que faz o palito de fósforo se mover. A não ser que seu cabelo tivesse um caráter ácido ou básico, né? Para fornecer ao balão características ionísticas ou ionizáveis, né? Então não tem condição. O balão se eletriza após atrito com o cabelo e, ao se aproximar do palito de fósforo, o atrai por indução eletrostática. Olha aí, coisa linda. Então, letra D de jeans, olha, D, né? Então, letra D de jeans, resposta. Deu E. D. E qual é o E? Devido às moedas serem de metal, são ótimas condutores de eletricidade e vão transmitir toda a sua carga ao palito de fósforo, que será, enfim, atraído pelo balão eletrizado. Não tem como ela fornecer toda a carga, só se ela fosse um capacitor, né? Então, a terceira é falsa. Quarta. Faz essa aqui. Desenho, mostra aí no desenho. Um desenho? Foi? É literalmente um sistema de indução. Deixa eu mais ler para ver. Lê. A sequência de ações ilustra o processo de eletrização de um corpo inicialmente neutro. 1. Afastamento, corpo afastado, um corpo neutro, um corpo positivo. Aproximação e indução. Aterramento do induzido. Corte do aterramento. Afastamento dos corpos. A partir desse processo, o Peraí, foi a aproximação do indutor. aproximação e indução. Aí depois, Aterramento do induzido. foi o aterramento. Depois desligou. Aterramento. E depois afastou. Então tá ok. Então a indução foi perfeita. Certo. A partir desse processo, o corpo que era inicialmente neutro ficará com carga Positivo. Porque o corpo é positivo. Não, mentira, é negativo. O induzido é positivo? Sim. Aliás, o indutor é positivo? Sim. Então o induzido é negativo. É o que eu fiz aqui, né? Então o que é que acontece? Camaradinha aqui é positivo. Vai haver o quê? O escoamento de elétrons pelo fio. Né? E quem que fala isso? É negativo, uma vez que alguns seus elétrons escaparam do aterramento. E é negativo, uma vez que alguns elétrons do aterramento migraram para ele. É isso. São os elétrons do aterramento que migram para o corpo, né? Então, para que ele fique negativo, ele não pode perder, ele tem que receber os elétrons. Quando é positivo, eles Isso. Exatamente. Não, eles sobem. Não. Quando Isso. for, Se for para ele ficar positivo, aí sim, eles descem. Mas se for para ele ficar negativo, os elétrons sobem, né? Então, eles fazem aqui o movimento de subida. Beleza? Concluímos, né? Então, vocês finalizam em casa, a aula que vem a gente retoma a partir daí, fazer questões a partir daí. Eu acho que nesse capítulo, se ele menciona além de Coulomb, né? Ele deve fazer questões de força elétrica aí.
Tá, a gente retoma a parte aí. Tá ruim, obrigada. Vou fazer mais difícil. É uma semana vencida. Começa com a organizar no meio e depois é descanso. É depois do dia que votar. Oh, não me lembro, não. Eu tinha esquecido disso, ó.